E logo mais à tarde, o Atlético Mineiro do Cuca enfrenta o Internacional. Destaque de hoje na série Campeões do Brasil, que chega ao 3º episódio. Já mostramos os títulos brasileiros do Santos e do Cruzeiro. Desta vez, vamos relembrar as conquistas do Internacional. Com 3 títulos, o time comandado por Falcão e Valdomiro foi grande esquadrão da década de 70. Um time que colocou o Rio Grande do Sul no mapa do futebol brasileiro, que mostrou a escola gaúcha e que acabou com um longo período de hegemonia de cariocas e também de paulistas. Você vai relembrar agora as histórias do time que derrubou a máquina do Fluminense, que venceu o Corinthians na final de 76 e que desde 79 tira a onda por ser o último campeão invicto do Brasil. Olha, sobra para o Jair, o goleiro Leão saiu, ele tenta vir, o Leão tenta agarrar o Jair. Começa a ficar com uma torcida empolgante agitando suas bandeiras, cheio deste barulho ensurdecedor da garganta do torcedor gaúcho. Atenção, cobrado escanteio, entrou Figueiredo, tirou de cabeça. Primeiro time do Sul a ser campeão brasileiro. A imprensa do Brasil e do Rio Grande do Sul só começou a respeitar o Internacional depois que ganhou do Fluminense no Rio. Que veio de Valdomiro! Bicampeão. Valdomiro. Ali começou a rivalidade, que até hoje permanece, né? Rolou para o Cláudio Mineiro, um belo passe pela ponta esquerda. Pires está pelo miolo, entrou na área, Leão soltou, vai o Falcão. Último clube a levantar a taça de forma invicta. Ganhar um campeonato sem perder nenhum jogo. Isso é uma coisa que não é fácil repetir. Um time que nunca perdeu. Sem pensar muito, né? Mas acho que é isso. Três títulos em 5 anos. Se a década de 70 no Brasil teve uma cor, foi a vermelha. E se teve um time, foi o Internacional. O campeonato de 75 foi disputado por 42 times. Para chegar até a semifinal, o Inter passou por 3 fases. Santa Cruz, Cruzeiro e Fluminense foram os outros classificados. E no caminho colorado, Olha o Gil, senhores. Lá vai o Fluminense, no Maracanã. O Fluminense era decantado com uma máquina, né? No jogo anterior, tinha vencido o Palmeiras no Maracanã. Então era decantado como futuro campeão. O campo era o Zé Mário, Rivelino e Paulo César Cajô. Não era fácil esse meio campo. Tinha o Gil na frente, em grande fase. Se botasse a camisa da seleção brasileira no Fluminense, ninguém ia reclamar. A certeza da vitória do time carioca virou combustível para o Inter sedento por fazer história. Então, uma entrevista do treinador Didi, né, dizendo que a máquina estava azeitada e que nós tínhamos que jogar com muito cuidado para não ser goleados e tal. E eu consegui o vídeo depois desse negócio e passei para os jogadores ali, ó, o que eles pensam da gente é isso. E para aquele jogo, a mudança que parou a máquina. Nós vamos ter que marcar o Rivelino. E eu disse, brincando, eu disse para o Caçapava o seguinte, assim, se ele virar uma vez só de frente para o nosso gol, você está fora do time. O volante Caçapava entrou no lugar do meio-atacante Escurinho. Mas como parar o camisa 10 do Fluminense? Conta aí, Falcão. Fui dizer para ele como é que ele tinha que marcar o drible do Rivelino, aquele elástico. Ele levava a bola para lá e saia para cá. Eu digo, olha, Caçapa, tu olha para a bola. Tu não olha para a perna do rival aqui, não. Olha para a bola. Não, pode deixar. Diz que nós ficamos meia hora treinando isso. 11 da noite. Começa o jogo, primeira bola, o Rivelino pega a bola. E pai faz o elástico, o Caçapava vai no meio do rio. Falta. Digo, pô, Caçapava, o quê? Nós não treinamos ontem, que tinha... Ele falava assim, na hora eu esqueci, eu não sabia por lado que eu saí, eu fui em cima dele. Caçapava teve trabalho, mas o Inter não. 2-0 com facilidade. Fizemos uma marcação muito forte, nosso time era muito competitivo, dominamos o jogo. Primeiro gol do Lula, depois eu tive a facilidade do segundo tempo para eu fazer o segundo. E a máquina realmente, como a gente diz, entrou areia.
um jogo para colocar o Inter no cenário nacional. Pela primeira vez o Internacional chegava numa final. A ideia na chegada em Porto Alegre tinha muita gente no aeroporto, muita gente. E o Cruzeiro realmente era outra grande equipe. Então nós acabamos com aquela hegemonia que existia entre paulistas e cariocas, disputar os títulos, né? Eles ficaram batendo palmas pra gente que jogou a final. 14 de dezembro de 1975. Inter e Cruzeiro, Beira-Rio lotado. Quase 83 mil torcedores. O jogo com o Cruzeiro foi muito difícil. Foi mais difícil que o jogo com o Cruzeiro que com o Fluminense, porque o Cruzeiro também não timaço como o Fluminense. E no segundo tempo cresceu o Cruzeiro, nós passamos dificuldade. O Cruzeiro teve 2 bolas, mas uma que o Manga fez uma defesa brilhante no chute do Nelinho. Foi jogo, digno de uma final. E se a bola parada era a ameaça do Cruzeiro, foi com uma jogada de bola parada que o Inter chegou ao título. Bola na área. Uma falta no lado da área, né? E o Valdomiro bateu. Eu tentei cabecear, eu teria tirado o gol do Figueiredo. Não alcancei a bola e o Figueiredo acabou fazendo o gol do título. O maior nome da atualidade desse time. Foi o primeiro time gaúcho a conquistar um campeonato brasileiro. O Internacional conseguiu outros títulos muito mais importantes do que campeão brasileiro. Mas naquele momento foi importantíssimo, que abriu as portas, né? Saiu o Mineiro pro vestiário, o Inter é campeão brasileiro. No ano seguinte, como já éramos campeões e tinha acabado aquela tonelada de responsabilidade, foi mais fácil. De surpresa, a favorito. O Inter começava o campeonato de 1976 como o time a ser batido. A vantagem é que o Internacional teve praticamente o mesmo time, né? Em 76 chegou o Marinho, atacante não saiu o Flávio e entrou o Dario. Em 1976, o Campeonato Brasileiro foi disputado por 54 times. Mais uma vez, o Inter precisou passar por 3 fases até conseguir a vaga na semifinal. Fluminense e Corinthians jogariam no Maracanã, enquanto o Inter receberia no Beira-Rio o Atlético Mineiro. E esse jogo com o Atlético foi um jogo também duríssimo. O Atlético saiu na frente, 1 a 0. E no segundo tempo teve o gol do Batista. A consagração veio no fim. Uma jogada muito ensaiada nos treinos. Às vezes, até demais. Quem bolou não fui eu. Essa jogada era o Falcão, que conversando com o Escurinho. Então a gente fazia muito no treino, mas muito, ao ponto dos próprios companheiros começaram a gritar, vamos parar com isso. Eles gritavam, até criticando para parar. E aconteceu nesse jogo. Mas naquela jogada, na hora em que foi dada a cavadinha, a bola foi pro Dario, né? Ele conta que quando eu dei aquele toque, de que vai sair alguma coisa boa, porque eu nunca acertei um passe desse. 46 do segundo tempo. Teve uma falta, não sei se no Batista ou no Marinho, tirou, cobrou no Dario, e aí a bola não caiu mais, só caiu dentro do gol, acho que foram 6 toques. Falcão de cabeça para a escolha, para Falcão, entrou, apontou, disparou, A final foi contra o Corinthians. Um time que lutava para encerrar um jejum de 22 anos sem títulos, que tinha eliminado o Fluminense no Maracanã. O famoso jogo da invasão corintiana. Os corintianos também tentaram pintar o Beira-Rio de preto e branco. Imagina botar 15 mil pessoas no Beira-Rio, né? O jogador corintiano se sentiu protegido, a torcida estava com ele. Isso faz uma diferença, né? Como fez, o Corinthians foi um adversário difícil, complicado. Mas a gente só era o melhor time da competição, né? Não tinha nenhuma dúvida. O Inter mostrou isso em campo. E a arma usada, Valdomiro. A torcida já sabia. Saía 2 faltas perto da área, sabia que eu ia lá uma e eu fazia o gol. E a primeira falta que eu bati, a bola pegou na cabeça do Moisés, que o Moisés era falecido, né? E subiu e o Dario fez o gol. no time colorado, chama-se Dario. Na comemoração, Dario deu um pique e atravessou todo o campo para abraçar o goleiro Manga. Olha o Batista aí. Já a segunda falta. Foi derrubado. Uma polêmica danada porque, ainda mais que foi um jogo contra o Corinthians, né? Então você sabe que ali começou a rivalidade
que até hoje permanece, né? Valdomiro, há muito tempo ele não intercepta uma bola dessa. Valdomiro. Quando eu vi que a bola pegou lá dentro e saiu, eu já saí correndo, para vibrando que saiu o gol. O juiz era o Reit, Zé Alberto Reit, e quando bateram a falta, eu estava do lado dele, eu olhei pro Bandeira. E grudei no Reit. Reit, o Bandeira deu gol. O Bandeira deu gol, olha pro Bandeira, porque o Bandeira correu. Bandeira correu para o meio. E se não tinha tira-teima, então a gente tira a dúvida agora. Veja que a bola realmente entrou. Olha o replay mostrando aí. Na época, deu confusão no campo. O Corinthians ameaçou abandonar o jogo. Eu acho que ela bateu quase com o palmo fora, pô. Ele correu logo pro centro, mandou ele bater, pegou embaixo do poste e entrou tanto assim. Mas no fim, mais uma taça para o Internacional. O time que não perdeu. Porque foi o time que ganhou o campeonato invicto, né? E não foi um campeonato qualquer. O Brasileirão de 1979, até hoje, é o que contou com o maior número de clubes na primeira divisão. 94. Para chegar até a semifinal, o Inter passou por 3 fases. Incríveis 583 jogos foram disputados. 1.361 gols marcados. As semifinais? Coritiba e Vasco, Palmeiras e Inter. O Inter passou pelo Palmeiras vencendo em São Paulo por 3-2. Empatando no Beira-Rio em 1-1. Na final, o rival seria o Vasco. E no primeiro jogo no Maracanã, o Inter não teria seus 2 bicampeões em campo. O Valdomiro não jogou, eu também não joguei. E eu estava muito preocupado com o Valdir Lima, que era o jogador que ia me substituir, e com o Chico Spina, que era o substituto do Valdomiro. E tivemos sorte com o Chico, né? Tava numa noite iluminada e o Chico fez os 2 gols. Só foi campeão ali, naquele jogo. E depois em casa seria difícil buscar isso, né? Pé direito. No jogo de volta no Beira-Rio, o Inter poderia até perder por 1 gol que seria tricampeão brasileiro. Eu voltei, o Falcão também voltou e nós ganhamos de 2-1. O primeiro gol quem fez nosso foi o Jair. Olha a sobra para o Jair, o goleiro Leão saiu, ele tenta a finta, o Leão tenta agarrar o Jair, o Leão rala. E o segundo gol foi o Falcão. Para o Cláudio Mineiro. Foi uma jogada por fora do Cláudio Mineiro e cruzou. E o centroavante Chubira entrou com o Leão, ele chutou, bateu, defendeu e a bola voltou e eu entrei batendo. Internacional, tricampeão brasileiro, campeão invicto. Quando você consegue ser campeão sem perder nenhum jogo, é evidente que nós estamos falando de outro nível. Né? Então a torcida do pessoal da época do 79 é só aqui, ó, sempre que torcer, dá quem vai ganhar o campeonato, mas pelo menos tem que perder um joguinho. Isso é legal, é muito legal. E ali a imprensa considerou o time da década de 70 o time do Esporte Clube Internacional. 3 títulos, 5 anos, uma geração eternizada. Nas relíquias guardadas com carinho por Valdomiro. Você viu que eu fiz ele aqui caracterizando o passado. Né? No livro do ídolo Falcão. Era time. Nas memórias de Minelli e Carpegiani. Valdomiro subiu! E no coração de todos os colorados.